começa a entrar público. Isso. Checa ali checa no teu aí para ver. Agora nós vamos. Agora, Rede Soberania. Isso. Agora eu vou entrar aqui, vamos ver aqui, já deve ter entrado. Ainda não entrou. É porque sempre tem o delay. O delay, ele. E tu entende, porra, agora entrou. Tu entende um pouco de comunicação, que eu sei, então. Agora sim. Snar, manda bala. Lênio Streck, alemão? Sim, lá de Agudo. 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 Morei lá há 3 anos. Doutor em Direito do Estado na Universidade Federal de Santa Catarina. Isso. Pós-doutor em Direito Constitucional na Universidade de Lisboa. Sim. Membro catedrático da Academia Brasileira de Direito Constitucional. Isso. Membro da Comissão Permanente de Direito Constitucional do Instituto de Advogados Brasileiros. Isso. E do Observatório de Jurisdição Constitucional do Instituto Brasileiro do Direito Público. Isso. Também foi ex-procurador da Justiça do Estado do Rio Grande do Sul e também âncora do programa, olha ali, Comunicação o homem Direito, da Literatura comunicação. e Justiça. Foi colunista e continua ainda da Rádio Justiça? Eu tenho programa ao vivo todas as quartas-feiras, das 18h40 às 9h. E agora, colunista do Conjur também, né? Sim, nesse momento eu faço também o comentário da pauta do Supremo às quartas de manhã, nesse período que o Supremo está com sessões pela manhã. Presidente de honra do Instituto de Hermenêutica Jurídica, criador da Crítica Hermenêutica do Direito. Sim. E hoje o coordenador do Núcleo de Estudos Hermenêuticos, né? Tá, e estamos aqui numa das salas que o senhor faz grandes pesquisas e grandes estudos. Sim, aí hoje é o dia de reunião de equipe, né? Com alunos de graduação, mestrado, doutorado e professores associados que fazem pós-doc aqui. Que beleza. Então, uma boa tarde, doutor Lênio. É uma alegria muito grande para a Rede Soberania poder conversar com o senhor. E eu queria também agradecer de uma maneira muito especial pela gentileza que o senhor teve. O José de Aquino, Francicleia, vai compartilhando aí, tá, pô? Já tá. Então, hoje a gente veio aqui, gente, para conversar. Vemos a Unicinos, aí o Miller, né? Para conversar com o Lênio, que é um grande doutor, um grande entendedor dos direitos, da justiça, e para conversar sobre essa decisão da ONU, né? A decisão que teve. Eu acho que Miller podia ser assim, podia explicar para nós o que foi essa decisão, o que é essa decisão que a ONU E até chegar a isso, Snar, eu acho que até falar um pouco mais, porque o Lênio é um cara que tem visão clara sobre o tema da legalidade aqui no país e da ilegalidade das ilegalidades, aliás, cometidas nesta condenação absurda do Lula, né? Então, claro que a gente tem que falar do tema da ONU agora, dessa determinação da ONU, porém, né, também falar um pouco mais de tudo isso que está acontecendo no Brasil, que é um absurdo, né, Lênio? Nós fizemos vários, eu participei de 3 livros que nós fizemos sobre tudo isso que aconteceu. A crônica de uma condenação anunciada, ou de uma sentença anunciada. Depois fizemos nós fizemos um livro sobre a sentença, um livro sobre o acordo, e agora um livro sobre a elegibilidade, que é um livro que acho que está sendo lançado essa semana em Porto Alegre, eu acho, dia 23. É verdade, tem um lançamento lá, exatamente, estamos convidados. Tem o lançamento desse livro, que são 30 e poucos autores, e cada um escreve um pouco sobre esse problema dessas 2 fases, né, que é o registro da candidatura, né, do artigo 26 da lei eleitoral, e a questão da diplomabilidade, né? Eles falam legibilidade, eu chamaria de diplomabilidade, que afinal a diplomação que está em jogo, né? Então é possível. Lênio, se puder falar um pouco mais alto, o pessoal está falando aqui, o som está ruim. Então tá. Manda ver. Então mais perto. A gente movimenta aqui o telefone de acordo com a necessidade. Então, assim, são 2 coisas, né? O registro da candidatura, quer dizer, a possibilidade de se candidatar, e a outra parte é se os votos vão valer.
e quais as possibilidades que existem, né? Que, no fundo, tudo isso está ligado. E depois, a questão da ONU, isso tudo é um encadeamento, né? Porque o ovo da serpente estava lá em 2016, em termos... O ovo da serpente, aliás, que nós temos falado, Lênin, cara, nós estamos falando do fascismo, esse negócio é grave. O ovo da serpente está lá naquela decisão e foi em fevereiro de 2016, quando por 6-5, um habeas corpus bichado, que vem lá de Itapecerica da Serra, em que um pobre diabo lá foi condenado junto com outro cara por um roubo, e o Ministério Público nem recorreu. E essa questão foi para o Tribunal de São Paulo, e de lá foi para o Supremo Tribunal, sem recurso do Ministério Público. Quando chegou lá em Supremo, havia uma liminar a favor do réu. E isso ficou dormitando lá. Não é que depois aconteceu uma coisa fantástica, o ministro Theory, falecido, de repente pega esse habeas corpus e leva para plenário. Um caso absolutamente sem importância, um caso em que nunca poderia ter chegado lá, porque não havia nem recurso do Ministério Público, acabou gerando, estranhamente por 6-5, essa mudança. Então, o que acontece? O Supremo disse que as decisões, porque tudo isso é uma coisa preparatória, né? Sim. Porque você já sabia quem seria condenado no futuro. Logo, para alguém ser condenado no futuro, eu preciso que ele vá preso diretamente. Isso E tem alguma razão para ir. Tem que ser dito isso, Certo. né? Impressionante. Isso são fatos. Então, esse 6-5, na verdade, foi depois mal aplicado, mal explicado, e até hoje isso não está resolvido. Eu sei porque eu trabalhei em 2 ADCs, eu fiz a ADC da OAB, também fiz a do PCdoB, só não pude assiná-la porque eu já tinha assinado a outra, e depois fiz mais uma DPF, que foi ingressada pelo PT e pelo PCdoB, e que nós queríamos para obrigar a presidente do Supremo, a Carmen Lúcia, colocar em pauta, uma coisa mais simples do mundo, é prosaico, botar pauta, põe para votar. Se você acha que vai ganhar ou vai perder, não importa, deixa as pessoas votarem. São 6-5, ou vai dar para um lado ou vai dar para o outro. Mas uma coisa que ficou despercebida desse processo todo é que quando saiu esse julgamento lá em fevereiro, só 2 ministros, Fux e Barroso, votaram pela prisão automática. A coisa mais absurda dos últimos 100 anos no Brasil é que uma decisão do qual só tem 2 votos que apontam para a obrigatoriedade da prisão, e portanto são 9 que não são assim, ela passou a valer, os 2 valem por todo. E nós reclamamos, já nos sangramos, já não se aguenta mais falar tanto tempo, todo dia, toda semana escrevendo, dizendo isso, assim, olha, só tem 2 votos, não é assim, essa súmula TRF4, a 122, pelo Sim. qual Lula foi preso, e Lula e mais 13 mil pessoas só num mês. Calma, se alguém vai dizer, o problema do Lula é o Lula, mais o João, a metade da torcida do Flamengo. Cara, não é um problema de um 13 mil pessoas na mesma condição. Só logo depois da decisão de maio do habeas corpus do Lula. De lá, mais 13 mil só até julho. Nesse momento deve ter mais 5, 6 mil presos. Então você pode dizer hoje, seguramente, que o ex-presidente e mais 20 mil pessoas estão presas por causa de uma tese que não é uma tese. Bom, sentimos-nos todos analfabetos na medida em que, não sabemos somar, 2 vale mais que 9, porque é que uma coisa que não poderia ser obrigatória, assim facultativa, aliás, justiça seja feita ao ex-ministro falecido. Quando ele puxou esse habeas corpus, o Theory Zavascki. Quando ele puxou esse habeas corpus, o voto dele, ele não disse
que era para prender as pessoas. Ele disse: tendo requisitos para a prisão, pode ser preso. Aliás, também o voto do Fachin, que é um Torquemada lá, Cindurão, mas ele também disse: não é obrigatória a prisão. Só 2 disseram que era obrigatório. Cara, isso eu cansei já de denunciar isso. Eu não tenho mais fôlego de tanta denúncia que eu fiz acerca disso. A ADC do PCdoB, a de número 54, ali tem uma citação minha, inclusive, está bem explícito, assim, desenhado. O fulano votou assim, fulano votou assim, só tem 2 votos, logo se só tem 2 votos, a posição é pela facultatividade, não pela obrigatoriedade. 20 mil pessoas foram presas pela obrigatoriedade, e o ex-presidente Lula também pela obrigatoriedade. Cumprissem, nem a própria decisão do Supremo Tribunal Federal é cumprida pelos demais, e nem por ele mesmo. Somente alguns ministros, os da segunda turma, quando dão habeas corpus, como o Toffoli, como o Gilmar Mendes e como o Lewandowski, e o decano, às vezes, esses sabem disso que eu estou falando. Eles usam isso, de que não há obrigatoriedade. Por isso que quando o Gilmar Mendes dá uma decisão, ele simplesmente tem muito claro, e o Toffoli, eles estão muito claros, as pessoas berram, mas eles é que estão cumprindo a própria decisão do Supremo. Eles estão cumprindo. Porque o Supremo nunca disse, pela sua maioria, de que era obrigatório. Então, esse esclarecimento preliminar... Pode-se falar mal do Gilmar Mendes em algumas coisas, mas nesse caso nós estamos falando de um cara que está sendo, nesse caso, absolutamente legalista. Absolutamente. E hoje cumprir a legalidade é um ato revolucionário no Brasil. Verdade. Essa é uma frase que eu criei já faz uns anos e repito toda semana, que é a revolução, que é as avessas, né? Então, antigamente se dizia que a lei era uma espécie assim de pressuposto de segurança para as camadas dominantes, se dizia. Não, hoje a lei é aquilo que todas as pessoas progressistas da sociedade querem se agarrar, e os outros é que não cumprem. Isso. É o contrário do que acontecia há 40, 50 anos atrás. 40, 50 anos atrás se dizia que a lei era ruim, de fato era, o Estado era mau, a história, porque era uma ditadura militar. Então, nesse ponto, a gente queria que os juízes não cumprissem aquela lei ruim. Essa era a época do direito alternativo, das teses marxistas sobre o direito, etc. Eu sou anterior à Constituição, portanto, eu passei por isso tudo. Sim. Agora, no momento que veio a Constituição, eu passei a ser um radical defensor da Constituição. Nesse sentido, setores da esquerda também falharam um pouco, porque desdenharam um pouco do direito. Veja que a lei da ficha limpa, que eu fui contra desde o início... É bom que se diga isso, tem jurista, gente. Olha aqui, o Lênio foi contra a lei da ficha limpa. Desde o E início. tinha gente da esquerda, vamos lá, tinha gente da esquerda dizendo, não, tem que ter mesmo e tal. Exatamente, por um Que tem que sentimento. ter, olha só quem é que está sofrendo as consequências desse negócio. Porque, e pior, né, quem pariu Mateus que o embale, né? Essa questão veio de dentro do governo, sancionado pelo ex-presidente Lula, e desde o início, eu e um grupo pequeno, acho que cabíamos numa Kombi, com o motorista, e éramos na contramão. Diz assim, não pode, porque se o voto é do povo, nessas coisas eu sou assim, o povo é que sabe. Eu não posso desdenhar da população. Se a população quer colocar qualquer pessoa, a população pode botar quem ela quiser, porque é a soberania popular. Eu não posso dizer para você, não vote porque ele é torcedor do Vasco, do Inter, ou porque ele roubou, ou porque... A população tem que fazer filtro. Quando se fez a lei da ficha limpa, se fez um moralismo e um desdém para o povo. Paradoxalmente, nós dizíamos, não é possível que um governo de esquerda, enfim, um governo progressista, desconfie do próprio povo. E isso aconteceu, porque a lei da ficha limpa é uma desconfiança do próprio povo. E o que está linkado com a lei da ficha limpa? Veja, e essa é uma questão jurídica, assim, quem é do direito vai me entender e quem não é, bom, vai ter que passar
Mas aí, Deixa eu só dizer, Lênio, olha aqui, o Edson Cosman dizendo aqui, ó, paga-se o preço por decisões erradas. Lênio Streck é que deveria estar no STF. E é verdade, tinha gente te apoiando aí, né? Sim, deixa eu só fazer um parêntese. Sábado de manhã eu fiz uma palestra lá no Sindicato dos Professores. Estava lá o Aldo Fornazieri. Fornazieri, eu gosto muito dele, lá de São Paulo. E alguém da plateia perguntou, por que você não está no Supremo? Eu digo, porque eu trabalho direito. Eu trabalho direito, é muito bom, muito bom. Então, só fazendo um parênteses, então, qual é a relação da lei da ficha limpa, que é um problema e que houve esses erros todos? Porque ela mesma era contra, ela mesma sabia que na própria lei da ficha limpa já era burlada a presunção da inocência. Vou dizer de novo. Como assim? O projeto do governo, o modo como a lei da ficha limpa foi aprovada, ela mesmo burla a presunção da inocência. Porque se ela diz que quem está condenado em segundo grau não pode ser candidato, ela está violando a presunção da inocência de quem foi condenado em segundo grau. Daí até a prisão, qual é a diferença? A tese é a mesma. A tese é a questão de fato, ela fica discutida no segundo grau. Ela esgota no segundo grau. E a questão, e isso, as duas estão absolutamente ligadas. A lei da ficha limpa, a presunção da inocência. A lei da ficha limpa diz, segundo grau, não pode ser candidato. A presunção da inocência. Condenado em segundo grau, vai para a cadeia. Qual é a diferença aqui, nessa comparação? Ir para a cadeia, não ser candidato. Nos dois casos, violada está a presunção da inocência. Então, esse é um ponto inicial importante que tem que ser dito. Dói para muitas pessoas, mas isso tem que ser dito para que, com a história, a gente aprende com ela, né? A ave de Minerva só levanta voo ao entardecer. O Hegel dizia isso, né? Então, nós temos que saber, para não cometer de novo esse tipo de erros, de achar que o direito é para os outros, e às vezes a gente aponta o lugar e depois o efeito rebote volta. Então, isso é o início para mostrar que esse contexto, para mostrar depois a questão da ONU. Isso era necessário. Pessoal aqui, foi fundamental isso, viu, Nina? A Nina Moisés está pedindo aqui, fala sobre o martelo batido na ONU. A Fernanda Scherer está dando um pau aqui no PT, dizendo que o PT precisa melhor assessoria jurídica, que tu deveria ser um assessor. Voltou. Voltou. Ó, povo, tivemos meio fora do ar aqui, ó. O Isnar estava ali tentando decifrar o que estava acontecendo. Achamos, voltamos. Vamos lá. Seguindo. O William, vê se arruma uma água aí. Aqui é meio informal, assim, né? Então, isso aí. Não tem problema. Bom, aí para o pessoal que quer saber aí sobre a questão da ONU, né? A Fabiana também já está pedindo. Qual a influência prática da liminar concedida pela ONU no caso das eleições do Lula? Tá. E vai por aí. Bom, a questão é a seguinte. Os advogados do Lula, o Zanin e a Valesca, já desde o ano passado entraram com esse processo, não para o Lula ser candidato simplesmente, né? Ele tem que olhar bem a decisão. Ela disse que eles estavam se queixando que não havia um processo justo. Sim. E a ONU também, o que a ONU está dizendo? A ONU está dizendo que tem que dar todas as condições para que o candidato possa exercer os seus direitos, né? E isso é uma decisão liminar, para que não haja nenhum prejuízo. Não haja nenhum prejuízo, porque se você não deixa... E esse, no fundo, a ONU está resolvendo um problema da ficha limpa que aqui nós não resolvemos. Não resolvemos, a ONU está ajudando a resolver. A ONU está dizendo, olha, qual é o problema da ficha limpa? Você não deixa o cara ser candidato e depois ele é absolvido. Quem paga o prejuízo?
Porque esse é o problema da lei da verdade. fuga. Porque quando o cara está condenado em segundo grau, ele ainda tem condições de recorrer. De recorrer. Aí botou ele na cadeia. No caso da cadeia, eu estou dizendo, nem estou falando desse, eu estou falando de uma outra candidatura qualquer, de alguém que é condenado em segundo grau, recorre, mas não pode ser candidato. Meio ano depois, já passou a eleição, ele é absolvido. Quem paga esse prejuízo? O que a ONU está dizendo é que não pode haver a possibilidade desse prejuízo. Então porque ele tem chance de ser absolvido, ele tem chance de que há uma série de nulidades, etc., que foram alegadas, está entendendo? Então ele tem chance. Qualquer jurista pode dizer, qualquer jurista, não importa a sua bandeira, e necessariamente o jurista pode falar de direito sem esgrimir nenhuma bandeira política, qualquer um pode dizer que sempre há chance de alguém ser absolvido. E quando existe um conjunto de questões de ilegalidades ou de questões de prova ilícita, ou enfim, essas questões todas, cada dia está aparecendo coisas, né? A parcialidade com que esse processo foi tocado, tudo isso a ONU levou em conta, né? Agora, isso não vou querer discutir aqui qual foi a intenção da ONU ou qual foi a intenção simplesmente dos advogados. Vamos falar sobre o que aconteceu. Esta decisão que a ONU deu, ela é muito importante, mas ela tem um problema, que todo o direito internacional, que não seja o caso do Tribunal Penal Internacional, por exemplo, que quando condena alguém por crimes de guerra, os caras vão atrás, etc. Mas quando são decisões com relação, por exemplo, ao Tribunal ali de Costa Rica. Tem um exemplo que eu até citei esses dias num texto, que, aliás, pode até de novo ser tocado nesse assunto. Durante a... Frei Sérgio está junto conosco assistindo lá na greve de fome, está junto conosco lá. Muito bem. Aí, Frei Sérgio. O que aconteceu? Quando houve uma condenação do Brasil com relação à questão da lei da anistia. Houve uma determinação do tribunal lá da Costa Rica e que o Brasil não cumpriu. Até hoje não cumpriu. O PSOL entrou com a DPF número 320. Quem tem a internet depois, não precisa ser agora, primeiro assista a nossa conversa, depois vai lá e procura na DPF 320. A DPF 320, o PSOL quer, porque a arguição de preceito fundamental, ele quer que o Supremo obrigue a que seja cumprido a decisão da Corte de Costa Rica. Isso é de 2013. O Supremo reivindicando que seja cumprido. O PSOL querendo... o PSOL querendo que cumpra. Que cumpra. Mas aí tem uma peculiaridade muito interessante. A Procuradoria-Geral da República, o então Procurador-Geral era o Janot. O Janot deu parecer favorável, dizendo que não se pode admitir que... Aliás, se tu pegares aí, eu estou falando sem nenhum material aqui, vou pedir para o André, abra só porque eu quero passar para o nosso telespectador aqui a frase do Janot, que está no meu texto do Conjuro, nesse textinho do Conjuro que eu escrevi logo depois da decisão da ONU, e depois ele vai trazer aí, eu quero mostrar textualmente o que o Janot disse. Certo. Não se admite que o Brasil desrespeite decisões advindas de órgãos internacionais legítimos com os quais o Brasil tem acordos, etc. Foi o caso. Então, nesse caso aí, a pergunta, a consequência prática. Consequência prática, para mim, são duas. Uma é a defesa do ex-presidente pode alegar como preliminar, porque foi impugnada a candidatura, certo? Sim. Então, quando alguém impugna, recebe direito de defesa. Houve pedido de impugnação. Sim, até agora, não mas sei. Sim. E aí, antes de julgarem,
o réu tem direito à defesa. Sim. Então, o impugnado pode fazer a sua defesa botando em preliminar a decisão da ONU, explicando por quê e mostrando que a decisão da ONU vale porque, foi ratificada pelo parlamento, e logo depois eu vou explicar que tem uma tese contrária que eu quero mostrar os argumentos contrário à tese contrária. Já vou mostrar isso. Olha aí, ó. Veja só, então você tem, para responder diretamente, consequências práticas, uma em preliminar, pedindo exatamente a possibilidade, né, e o relator disso é o ministro Barroso. E o ministro Barroso tem uma tradição de respeitar direito internacional. Respeita. Sim, ele tem uma tradição. Respeitará no caso do Lula? Essa é haver sem H. Essa é uma questão. Haver sem H. Essa é uma questão. Eu estou dizendo assim, e digo isso com todo o respeito. O ministro Barroso tem uma tradição, ele escreve, etc. Ele acha que o direito internacional tem forte ascendência e vincula o direito interno. Então, portanto, nós temos aí já duas questões. O Ministério Público Federal, pelo então Procurador-Geral, e o Ministério Público é unidivisível, portanto, o Procurador-Geral de então falou pelo Ministério Público, e eu não quero pensar que a Procuradora-Geral da República vá desmentir o seu antecessor, que diz que o direito internacional é muito importante. Vamos ver. A segunda questão, para responder a pergunta, da consequência prática é uma possibilidade de uma ação de descumprimento do preceito fundamental. Igualzinho que o pessoal fez na ADPF 320, fazer junto ao Supremo Tribunal, provocando o Supremo, para que o Supremo diga, afinal de contas, este protocolo facultativo que nós temos ao Pacto de Proteção aos Direitos Humanos, esse protocolo facultativo vale ou não vale? Já sei que tem tese por aí. Eu estava hoje reunido com o meu grupo aqui, esse povo todo, que hoje é terça-feira e dia de grandes reuniões aqui com meus grupos de pesquisa. Nós discutimos hoje a tese que circula e que provavelmente será esgrimida pelo governo e por quem é contrário à decisão da ONU, de que não houve o decreto presidencial e o depósito, enfim, e, portanto, faltaria uma formalidade pequena e, portanto, o Brasil não teria obrigação de cumprir essa decisão. Esta é uma tese que um procurador da República, o Vladimir Aras, publicou, que está circulando, em que, embora ele não tome posição, ele diz, olha, temos um paradoxo. Ao mesmo tempo que nós temos uma vinculação externa para uma obrigação externa de cumprir, mas, ao mesmo tempo, não temos uma validade, uma vigência interna, porque faltou que, aliás, também foi nos governos, cá para nós, Dos de esquerda. Vamos lá. que eles também não fizeram essa formalidade. Mas eu penso, e aí calma, eu penso que não é necessário, e vou explicar por que esse detalhe surgiu hoje aqui das nossas conversas. O André me ajuda para não esquecer, o pacto cumpriu todas as formalidades. Sim, todas as formalidades. Inclusive essa reclamada pelo Vladimir Aras. E aí se diz que esta decisão do Comitê da ONU, que ela decorre do protocolo facultativo, só tinha sido aprovada pelo parlamento. Mas está correto. Uma coisa é um protocolo facultativo, outra coisa é o pacto como um todo. O que precisava toda essa formalidade era o pacto. O protocolo facultativo cumpriu todas as suas exigências. Esse é um detalhe que tem que ficar muito claro. Portanto, dizer, né, que não se cumpriu uma pequena formalidade, portanto, porque a presidente ou o presidente da República, em 2009,
Já. Lula. Lula ainda. Lula sai em 2010, Pois entra Dilma em Pois 2011. em 2009, isto chegou à presidência da República. E a sua assessoria, alguma coisa lá, não faltou esse detalhe. Mas Tu sabe que tem gente, Helênio, tem gente que diz o seguinte, deixa eu botar aqui, tem gente que diz o seguinte, ó, porque o Lula, a turma do PT não gosta muito de juízes, não gosta muito de judiciário, não gosta muito de segurança, por isso debate muito pouco esse tema. E aí relega para o próprio, muitas vezes para as próprias corporações isso, né? Penso que tem um pouco a ver com isso. Isso é uma questão histórica, assim, né? Eu acho que isso é a vida, a dor ensina a gemer. Esse é um longo processo. Eu sou suspeito porque, pela minha defesa intransigente da Constituição, por vezes isso causa críticas contrárias, porque as pessoas, nem sempre o que você faz é certo. Então eu sempre alertei, desde o governo Fernando Henrique, enfim, antes dele, eu sempre tive uma posição que atravessava as questões políticas. Porque o direito tem que ser tão forte, o direito tem que ser tão robusto, que ele tem que estar blindado para a esquerda e a direita. Porque quando eu preciso dele, eu não preciso de um direito de torcedores. Porque se eu tenho um direito que só é bom quando me agrada, é mais ou menos como no jogo de futebol eu vibrar com um gol de mão. Aí quando eu levo um gol de mão, aí eu quero reclamar, né? Aí eu quero reclamar. Então eu quero só deixar claro isso. Não sou o Joãozinho do Passo Certo, apenas dizer que uma posição mais ortodoxa em termos de Constituição teria poupado ao Brasil uma série de problemas de há muito. Mas o que sempre, tanto a direita quanto a esquerda, ou enfim, sempre pensou assim que o direito é bom ou a decisão é boa quando me agrada. E isso causa problemas, porque eu sempre dependo aí de um determinado lado. Então eu quero dizer que no caso específico que nós estamos falando, não dá para grenalizar isso aqui, apenas é importante dizer que esta decisão, ela vale. E dizer que essa decisão vale não significa que você seja um torcedor petista. Eu só não quero que as pessoas que sejam contra o PT ou contra o ex-presidente também não digam simplesmente que ela não vale só porque ela... Então eu gostaria que nós tivéssemos essa condição de racionalizar um pouco isso. Eu vou ler aqui o que disse o Rodrigo Janot na DPF 320, entre aspas. Não é admissível que, tendo o Brasil se submetido à jurisdição, no caso ali era da Corte Interamericana, por ato de vontade soberana, despreze a validade e a eficácia da sentença que o tribunal tinha dado. Isso significa flagrante descumprimento dos compromissos internacionais do país, pois este pacto da ONU é um compromisso internacional que o Brasil assumiu. O protocolo facultativo passou pelo parlamento e, para mim, ele não precisa daquela formalidade que tem sido levantada, que é o depósito e a afirmação pelo presidente da República, porque ele é um protocolo facultativo. Tudo isso que se exige já está feito porque o Brasil fez todas as formalidades com o pacto, que é o maior. Esse daqui é um protocolo facultativo. E ele assumiu, porque é um protocolo facultativo, ele assumiu, eu vou cumprir isso. Então, nesse sentido, ela tem validade. Agora, não existem tanques, e não existem soldados, e não existe artilharia que obrigue um país a obedecer. Ela tem sanções morais e políticas. Só. Então, essa é a diferença interna. Interna, se o Supremo Tribunal manda alguém cumprir e a pessoa não cumpre, ou um governador não cumpre, cabe intervenção federal e o governador, ou um prefeito que não cumpra, cabe intervenção estadual. Então, o governador intervém, ou o presidente da República, e se o cara resiste, manda a Força Nacional. Coercibilidade. No plano internacional, isso não funciona desse modo, óbvio, né?
Imagina, se funcionasse, dava uma guerra toda semana. Por isso que os pactos são pactos, pacta sunt servanda. Isso é uma coisa que a gente aprendeu há muitos anos, né? Uma das primeiras palavras em latim que a gente aprende na faculdade, mesmo sendo ignorante, não sabe nem falar o português, a gente aprende logo uma palavra, pacta sunt servanda. É quase para xingar, ou data venia. Data venia é uma palavra que a gente aprende, né? Data venia e tal, não sabe nem o que é. Mas pacta sunt servanda, os pactos devem ser cumpridos. E pactos internacionais devem ser cumpridos. Como diz o Rodrigo Janot, de forma feliz, correta, não podemos descumprir compromissos internacionais. Muito simples isso. Por isso, embora haja duas teses, nesse caso, a tese 1, que é esta tese do procurador Vladimir Aras e de mais uma ou duas pessoas que circulando por aí, a tese 2, que é esta tese que eu e um monte de gente está defendendo, talvez sejamos majoritários nessa tese, dizendo que estão cumpridas as formalidades suficientes para obrigar o Brasil a fazer o cumprimento dessa decisão da Corte, do Comitê de Direitos Humanos, que, em termos de decisões, é equiparável. Então, tanto quando a Corte Interamericana dá uma sentença e obriga o Brasil a fazer alguma coisa, como foi o caso essa, e não fez, tanto é que o PSOL entrou com a DPF, com um parecer favorável do Procurador-Geral da República, porque o Brasil não estava cumprindo. O Brasil não cumpriu até hoje. Então o Brasil é reincidente nisso e tal. Enfim, não cumpriu até hoje. No entanto, agora, de novo, pode-se também entrar com a DPF. Pena que o Supremo não tenha julgado isso há 1 ou 2 anos atrás. Isso está lá há 3, 4 anos, 5 anos já. Parada lá. Se o Supremo tivesse decidido essa DPF, para o bem e para o mal. Sim. Então, de novo, sendo jurista, o Supremo podia ter dito aqui, disse assim, o pessoal não tem razão, o Rodrigo Janot não tem razão. Aqui não se aceita esse acordo. Aqui não se aceita e deu. Aí, o que você diria agora? O cara disse assim, olha, lamento, mas tem decisão do Supremo, jurisprudência. Não dá, então não vai valer, não vai levar, não vai rolar. Mas não está, isso aqui está em aberto. E estando em aberto, é uma grande oportunidade, acho que, obviamente, que os advogados e o PT, enfim, quem quiser, eu até acho que qualquer partido, mesmo os de oposição, numa república, deveriam se aliar para fazer o cumprimento disso, porque amanhã pode ser você. A Patrícia Mello... Amanhã você pode ser, porque no Brasil a gente não pensa no amanhã. As pessoas, quando dão essas coisas, só para fechar... A gente pensa só no imediato. No imediato. Eu acho que os partidos políticos, todos, na República, deviam se unir e dizer, olha, nós somos uma república, amanhã eu serei presidente, um dos candidatos a presidente, amanhã eu serei presidente, e eu cumprirei sempre essas decisões, e agora nós temos que cumpri-la, e nesse sentido, para ver o que acontece. Mas claro que isso não vai acontecer, mas eu acho que sim, preservar o direito e o direito internacional. Muita gente comentando aqui, Nilson Pereira Ramos, aí de Santo Ângelo, ó, o Santo Ângelo presente aqui, ó. Fridolinori Beistorff. A Patrícia Mello está dizendo o seguinte, ó, o PT tem que dar mais ênfase a esse episódio. É o que tu já disseste aqui, né? Uma vez que a grande mídia abafou. Total. A grande mídia, aliás, tem cumprido um papel muito nefasto, inclusive, na disseminação do fascismo, penso eu, Lênio, porque tu liga um programa de TV dos caras, um programa de rádio, é assim, ó, é medo, o medo. Se eu tenho medo, eu começo a ter raiva de alguém. Se eu tenho medo, tenho raiva, isso gera violência. Isso é o fascismo, né? Eu diria assim que um exemplo candente disso foi aquele sujeito, aquele jornalista da Globo News. A Globo News é a terceira Câmara Criminal do Supremo Tribunal, né? Tem a primeira turma, segunda turma. Essa é a terceira turma, é a Globo News. Aí tem o ministro Gerson Camarote, o ministro Merval Pereira, né? E tem o outro que é o economista. Como é o nome do economista? O economista, sabe o que ele fez? Esqueci o nome, sim, mas...
ele tem aqueles gráficos lá, enfim, fica desenhando, e ele se meteu de pato a ganso para falar sobre a decisão. Aí, olha o que ele disse. Essa notícia, essa decisão da ONU, do Comitê de Direitos Humanos da ONU, parece fake news, porque tal, ele começou a falar dizendo que era fake news. Como é que um jornalista... Ah, o Sardenberg. Sardenberg. Como é que um jornalista pode dizer que parece fake news? Um jornalista sério vai investigar no Itamaraty para ver se o Itamaraty recebeu. Ele disse assim, não, porque isso aí é uma coisa que vazou da ONU. Cara, vazou da ONU é bom, hein? O Itamaraty recebeu no mesmo dia, porque era uma liminar, a ONU mandou isso. A Globo News tem que ser honesta com essas coisas e não criar esse tipo... Mas honestidade não é a praia dos marinhos, né? Então, eles têm essa responsabilidade. A televisão é uma concessão pública. Então, você pode não gostar da notícia, mas não brigue com a notícia e não brigue com o mensageiro. Sua casa está pegando fogo, vai apagar o incêndio, não mata o mensageiro. Eles matam o mensageiro, eles brigam com a notícia. E pior... Eles brigam com a notícia, eu acho ótimo. Rapaz, o Lênio, além de ser um grande jurista, é um grande comunicador. Tu vê que nós estamos deixando aí, hein, Isnar? Estamos deixando o homem sozinho aqui, ele está dando show. Fantástico, né? Muita gente elogiando aqui, viu? É uma Muita aula gente de elogiando. direito. Então, tá Sardenberg, exatamente. Vários vieram aqui, é o Sardenberg, a Fernanda dizendo, a Regiane, a Eliane, todo mundo dizendo, o Sardenberg e tal. A gente não lembrava do nome do sujeito. Então essas coisas que tem que ficar claras. Eu acho que ficaram claras com essas duas posições. E como jurista, eu respeito essa posição contrária. Na verdade, tem três posições, né? Uma é arrasa quarteirão, isso não serve para nada, isso tudo é bobagem e tal. Essa é a posição arrasa quarteirão, que a gente nem vai discutir, porque ela não é uma posição. Essa posição de ignorar, de dizer, como diz um dos ministros do governo Temer, isso é só aqueles que disseram que é apenas um recado, uma sugestão. Eles não leram a decisão e não traduziram corretamente. Aí na Folha de São Paulo mesmo publicou isso, né, o Jânio de Freitas. Então as pessoas têm que, no mínimo, ler, ou pedir para traduzirem a liminar, o que a liminar pede. E a liminar também fala sobre a questão do processo justo. E como é em termos de liminar, isso ainda vai ser julgado mérito depois da ONU. O que importa nisso tudo, então são duas posições. A posição 3 não tem sentido, porque arrasa quarteirão. A posição 3 é do Sardenberg e da Globo News. Essa é a posição 3. Os juristas da Globo. Os juristas da Globo. A posição 1 é a posição, digamos assim, eu vou nominar que é a posição do Vladimir Aras, poderíamos chamar assim, porque é a posição que ele fez com muito cuidado. Ele é procurador da República, ele fez um estudo muito cuidadoso, ele não tomou posição, ele coloca as duas posições. Está aí circulando pelas mídias, então eu aconselho a ler. E a posição, quer dizer, ele não assume posição, mas coloca as duas posições. Então, como foi ele que trouxe a lume, eu chamaria assim, embora ele não esteja dizendo que o Brasil não deva cumprir, mas como, digamos assim, como foi ele que bondosamente e muito inteligentemente escreveu o texto e botou as duas posições, eu chamaria assim, né, da tese Vladimir Aras. E a segunda, que também está no próprio texto dele, é essa que eu aperfeiçoei um pouco. Eu diria que, como se trata de um protocolo facultativo, o Brasil cumpriu as formalidades. Então, ela vale, ela é vigente, ela é válida e ela vincula o Brasil. Se o Brasil vai cumprir ou não, isso é um problema do Brasil enquanto Estado integrante de uma comunidade internacional. Consequências práticas,
uma preliminar, se eu fosse advogado, digamos assim, como jurista, o que eu aconselharia ou diria? Eu faria uma preliminar na defesa do ex-presidente, na impugnação, né, esgrimiria, né, com tradução juramentada, bonitinho, esgrimiria ali a decisão, com o preliminar, como questão prejudicial, né, André, poderia ser, né? E a segunda, a questão eu esperaria qualquer negativa que houvesse entrar com a DPF. Porque a DPF teria que esperar, acho que teria que esperar uma negativa, porque você não pode acreditar ou de cara dizer que o TSE não vai aceitar a argumentação. Então aí não caberia a DPF, porque a DPF tem que esgotar, ela é um argumento subsidiário. Então, em face de uma negativa, né, e aí teria que esperar o momento oportuno para a DPF. E até nem sei se a DPF não teria que esperar até o último momento, quando se negasse simplesmente. Mas como é o próprio Supremo que vai julgar o recurso eventual do TSE, como é o próprio Supremo que julga, se entraria junto praticamente, porque o Supremo teria que julgar junto digamos, a DPF seria exatamente para assegurar que não sejam violados preceitos fundamentais. E como a discussão que vem do TSE também vai tratar disso, eu acho que aí, nesse caso, julgariam juntos. Não sei. Aí é uma questão de firula jurídica, de questão técnica apenas. Né? Deixa eu falar um negócio aqui, o Benedito Tadeu César, né? Tu conheces, professor da Estava Universidade comigo Federal? nesse debate agora no Sindicato dos Professores, lá no Hotel Embaixador. Tá perguntando o seguinte, o Miller e Lênio, vocês leram o artigo do Fernando Henrique Cardoso de hoje no Financial Times? Para outras barbaridades, o Fernando Henrique Cardoso diz o seguinte: a visão de Lula da Silva do Brasil é uma ficção prejudicial. Meu sucessor como presidente falsamente lança-se como vítima de uma conspiração de elite. O Lula é vítima de uma conspiração de elite? Pois é, o Fernando Henrique está politizando essa questão, acho que num momento inoportuno, né? Porque há uma série de questões jurídicas ainda a serem decididas e se o Fernando Henrique tem razão, você diria então que o réu ele não tem direito a recorrer, porque se o Fernando Henrique tem razão, toda vez que você quer fazer um recurso contra uma condenação que você considera injusta, eu não preciso dizer que a condenação do ex-presidente foi injusta, eu só preciso dizer que, como qualquer réu do mundo, do ladrão de galinha ao assassino, qualquer pessoa, ela tem direito à defesa. E recorrer, inclusive, aos órgãos internacionais. O Brasil já recorreu a órgãos internacionais. O Brasil já recorreu. E se ele tivesse razão, quando o Rodrigo Janot, então, dá um parecer como este aqui, o Rodrigo Janot, então, se enquadra nessa questão da ficção. Ora, há posições fortíssimas dentro do Ministério Público brasileiro e da magistratura que defendem esta tese de que o Brasil tem que cumprir todas as decisões que vêm de organismos internacionais, dos quais de algum modo firmou pactos ou protocolos, porque fazem parte, e os juristas que me ouvem, as pessoas que fazem direito, sabem, os que não sabem procurem no dicionário, chama bloco de constitucionalidade. Dentro da Constituição tem o bloco de constitucionalidade. Este bloco é que assegura que todas as decisões que tratam de direitos humanos, elas têm prioridade e o Brasil é obrigado a cumpri-las porque ele tem status de norma constitucional. Isso é importante que se diga, né? Entende? Então, só para deixar isso bem claro. Deixa eu até fazer o Otmar Teske, lá do gabinete do senador Paulo Paim, tá? Ele está fazendo uma pergunta que eu acho que é válida, ó. Doutor Lênio, quais são as principais iniciativas e ações que movimentos sociais e populares podem fazer para ajudar a superar o populismo político judicial? Não, aí é difícil eu responder porque eu fico só
tratando mais dessa questão de uma resposta mais jurídica com relação a Que isso. na verdade a pergunta dele eu acho que vai no sentido como, cara, tá se fazendo de tudo, né, para fazer com que esses juízes se convençam de que eles estão, afinal de contas, errados. O povo na rua, as pesquisas mostrando Lula crescendo. O que dá para fazer para mexer na cabeça desses juízes? Eu não sou a melhor pessoa para responder isso, né? Eu acho que todos esse troço aqui, isso tudo que está acontecendo é produto de todos erramos, todos erraram. O ensino jurídico, os concursos públicos, se criou, as faculdades de direito não ensinaram direito e direitos humanos, passaram a ensinar o direito como uma espécie assim, de técnica persecutória, usando assim como se fosse uma mera ferramenta, e os professores passaram muito mais a ensinar uma péssima teoria política do poder do que de fato ensinaram a Constituição. Por isso que o professor de Direito Constitucional é uma espécie de subversivo da República, porque fala de coisas, né, que as pessoas já não dão bola, que é a Constituição. E aí se criou, as faculdades de Direito no Brasil são o criatório de reacionários. Nós estamos, é um criatório. Aliás, eu me lembro do meu tempo de guri, quando eu estudei nessa universidade, o direito já era um lugar onde a direita tinha força, inclusive entre os estudantes. Claro, os diretórios acadêmicos, muitos deles eram tomados por esse tipo de pensamento. Então, as faculdades de direito têm denunciado muito isso escrito, né? Se transformaram assim num criatório de pessoas reacionárias, de pessoas que 67, tem uma pesquisa que mostra que 67% dos juristas, enfim, dos advogados em geral, eles são a favor da prisão, a favor da negativa da presunção da inocência, eles são a favor da prisão em segundo grau. Eu digo para eles o seguinte: isso mostra apenas o tipo de ensino jurídico, o tipo de direito que nós formamos no Brasil. Que triste isso. Se fossem médicos, eles berrariam contra os remédios. Se eles fossem dentistas, eles proibiriam os seus pacientes, os seus clientes de escovar os dentes. Se fossem médicos, não teriam inventado a penicilina. Então, o direito, quando é contra direitos, ora, se direito é para proteger o cidadão, se a Constituição é um remédio contra maiorias, etc., que sempre se diz, como é possível que quem cuida do direito, que a comunidade jurídica, ache que você não possa recorrer de uma decisão, sabendo que no Brasil todo ainda se inverte o ônus da prova em todos os tribunais da República. O acusado é que tem que provar que é inocente. E isso quer dizer que quantas decisões de segundo grau, que segundo a tese aí que é vencedora hoje, de que ela termina com a discussão da questão de fato, quantos por cento dessas decisões não caem ou deveriam cair depois no STJ, no STF? Quantas injustiças no meio disso foram perpetradas se a pessoa já está presa? E depois quem paga esse prejuízo? Só para quem entrou agora, gente, tem mais de 30 mil nessa situação hoje. O Lênio já falou isso aqui no começo. Então, é muita gente. É muita gente que são condenados, que estão cumprindo pena e que mais tarde os seus processos podem ser revistos. Eu fui procurador de justiça e tenho estatísticas, né, na época, que tenho estatísticas. Que horas são, hein? São 4h39. 4h40, eu daqui a pouco tenho um compromisso. Então, já. Maravilha. Só falar da estatística que eu fiz no meu gabinete de reversão, 80% das decisões dos processos que vinham do primeiro grau vinham bichados e que tinha que reverter no segundo grau.
Então, eu dava sempre parecer pelas nulidades e tudo isso em nome da Constituição e mostrando como é perigoso você dizer que o sujeito condenado em segundo grau tem que cumprir imediatamente a pena. Não só perigoso, como absolutamente temerário. São milhares de pessoas que podem reverter o seu processo, mas que quando reverterem já passaram pela prisão. Aliás, prisão. Escola do crime hoje, porque as prisões estão tomadas pelo crime organizado. Não, e mais, nós podemos dizer o seguinte, prisões que são inconstitucionais. Quem disse isso foi o próprio Supremo. O Supremo disse na DPF, que eu não lembro o número agora, disse que nós vivíamos o estado de coisa inconstitucional. E o então presidente do STF, que era de São Paulo, o ministro Peluso, disse: nossas prisões são masmorras medievais. E o ministro, eu escrevi um texto, inclusive, o ministro Cardoso, Eduardo, o José Eduardo, chegou a dizer, quando o ministro então, do Lula, o ministro da Justiça, disse: se eu fosse preso, eu me matava. E eu disse: ministro, não se mate, ajude a arrumar as prisões. Boa. Boa. Não faça isso. Sugestão, eu fiz um texto: ministro, não se mate, por favor, nós podemos dar um jeito. Enfim, essas coisas todas acontecem assim. Isnar. Que beleza, hein? Maravilhoso, hein? Que aula aí pro Dr. Lênio, né? Aliás, muita gente aqui elogiando. A Maria do Céu Medeiros, lá de Currais Novos, Rio Grande do Norte. Assistir o Dr. Lênio é uma honra. Parabéns por convidá-lo. Olha aí, o Dr. Lênio deu uma aula para nós hoje. Eu tenho fã-clube em todo o Brasil aí. Tem. Tem as minhas colunas, né? Com certeza. No Conjure. E leiam a coluna de quinta agora no Conjure, que vai ter um assunto muito interessante. Então, tá aqui, gente. Hoje à tarde, mais uma vez, a Rede Soberania está aqui em São Leopoldo, na Unicinos, né? Pro lado Unicinos, aqui no prédio direito. Não esquece, Isnar, de falar da greve de fome, Isnar. 22º dia hoje. 22º dia, a gente queria mandar um abraço, estão assistindo a gente lá do Torném, né? São 7 companheiros e companheiras que estão lá, aguerridos. Inclusive, hoje, amanhã, né, está sendo convocado todo mundo para ir na frente do STF, né? Para que os ministros lá possam, de fato, que é o E a greve é para botar as ADCs em pauta? É para resgatar, para que o STF resgate a justiça no Brasil, porque há um entendimento de que só o STF agora tem condições de fazer isso e ele não está fazendo. Então estão em greve de fome até que resgate a justiça, isso significa soltar Lula. E que coloque, né, a pauta do Lula. Sim, porque a pauta, essa questão, porque eu entrei com eu fiz a DPF, sim, que levou o número 400 e tal, agora, recente, e que foi indeferida porque o que a gente pedia na DPF? A gente dizia assim, que há um direito fundamental de que seja julgado processo, era específico desse e também das 30 mil pessoas, porque não era só por causa do Lula, se fez uma DPF para que as pessoas todas que estejam com processos desse tipo, elas dependem de uma pauta. Então, o próprio dispositivo que diz que eu tenho direito a ter um julgamento justo, ou um julgamento num prazo razoável, e também que eu tenho direito a uma ADC, ele também estava sendo desrespeitado. Então, a gente pedia que a ministra do Supremo, ela não tem poder absoluto sobre a pauta. Ela tem accountability, ela tem dever de prestação de contas. Então, a gente pedia que o próprio Supremo dissesse para a presidente, ou que ela mesma reconhecesse que ela devia colocar em pauta. Isso foi no dia 25 ou 26 de junho, antes do recesso, que nós entramos, né? E perdemos. Eu quero dizer que eu já fiz de tudo, tudo que estava juridicamente, né? A gente tem feito esse périplo pelo Brasil,
em face só para registrar no final, um abraço a todos, quando nós fizemos a ADC da OAB, o caso Lula não estava ainda. Foi antes. Foi antes. Porque nós pensamos em todo o Brasil. Pensaram em todos e não em uma... Não, ninguém pensou no caso Lula porque não estava em pauta ainda, porque não estava preso, não tinha nada, nem condenação. Então se pensou, as pessoas enganam-se as pessoas que as ADCs foram feitas em face disso, porque quando a gente fala desse assunto, os caras apontam um dedo às pessoas. Ah, lá vem os caras defender o Lula e tal. Ninguém... e vocês conhecem as próprias posições do presidente da OAB que assinou junto comigo nessa ação. E ele pensou em todos os presos brasileiros. E nem pensava que o Lula, ou o Zé Dirceu, ou o diabo carrega qualquer um que fosse. Não, pensávamos na comunidade brasileira. Em 30 mil pessoas hoje, né? Muito mais naquele momento, porque aquele momento era uma outra situação. As 30 mil foram depois do habeas corpus, agora de maio. Então, nesse sentido, só para dizer que a ADC 44, que foi a primeira nesse sentido, pensava em todo o Brasil, e ainda assim, hoje nós continuamos pensando em todo o Brasil, mesmo os que hoje dizem que isto está errado, amanhã eles podem necessitar da presunção da inocência. Por isso que sempre tem que pensar no futuro. Legal. Beleza. Fechando aqui, Isnar, então. Então, gente, muito obrigado. Obrigado, professor Lênio. Seguem ele, viu? E um abraço especial aos grevistas lá. Muita força, muita resistência. E pode mostrar em roda no gabinete, ver como nossos cartazes todos que nós guardamos aqui, durante muitos anos. Olha aí, ó. Meu gabinete aqui da universidade. Este homem já tem muita história atrás dele. É tudo aí, são coisas de 25 anos atrás e tal. Hoje ninguém mais faz cartazes, né? Não. É tudo pela internet, mas eu sou do tempo do papel. E aí, ó. São convites para encontros, para simpósios, para seminários, para cursos de direito, gente. Muito obrigado, então. Um abraço, Miller. Um abração, né? A Rede Soberania continua a cada momento e a gente sempre vai entrar. Certamente hoje à noite vai ter mais uma live lá de Brasília. Muita força, muita resistência. E que a gente possa, de fato, lutar cada vez mais, né? E convidar todas as pessoas para que a gente vá em frente ao STF, para que o STF, né, coloque essa pauta em votação, que consiga debater isso aí. Um abraço, então, uma boa noite, uma boa tarde a cada um de vocês e firmesitos na luta sempre, tá? E vocês, gente, ajudem a divulgar a greve. Gente, rede social tá bem, mas tu não tá fazendo greve de fome. Greve de fome é um negócio duro, gente. É uma das últimas instâncias possíveis de quem está disposto a colocar, inclusive, a vida em risco para defender a democracia no Brasil. Tu pode ajudar colocando, faz um cartazinho, escreve com a mão, eu apoio a greve de fome, tira uma selfie, bota na tua timeline do Facebook, do Instagram, mostra que tu tá apoiando esse povo que tá lá lutando, gente. Ou daqui a pouco a gente vai ter que partir para a porrada que ninguém quer. Por isso mesmo nós estamos falando de ações pacifistas, para lá o Frei Sérgio e mais 6 outros companheiros e companheiras. Vamos junto marchar para mudar a cara do Brasil. O Lênio, o Streck deu uma aula hoje para nós aqui, né? Os caras estão desrespeitando a legislação. Imagina o perigo que é o judiciário desrespeitar a legislação. Se vocês olharem artigos que a gente tem escrito na Rede Soberania, no meu blog também, sobre o tema do fascismo, a gente tem que ficar muito esperto, porque o fascismo está ali batendo na porta. O nome do cara é Bolsonaro. O tal do Alckmin não está conseguindo chegar lá, gente. Eles criaram o bicho e não estão conseguindo matar mais o bicho. Isso é terrível, isso é muito ruim, gente. Vamos lá, vamos continuar na luta, continuar informando e vocês nos ajudem aí a divulgar. Liara Leite, Edna Fernandes, Alessandra Santos, Jacira Miranda, Lucilene Costa, Patrícia Mello estava conosco, Luciane Costa, Adriana Cabral, Selma Posidônio, Regiane Lempec, Fabrício, Zélia Maria, Adilson, Antônio Rodrigues, gente, muito obrigado. Daqui a pouco tem outra live aí, vocês vão ver. Obrigado.